Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver como trocar de usuário, fazer o logoff, como suspender o computador ou hibernar, como reiniciar o computador e como desligar o computador com o C Sharp. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Ctrl Alt X para a caixa de ferramentas e Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Nesse vídeo nós vamos precisar de um formulário comum, eu só redimensionei o tamanho dele. Esses daqui são botões, você arrasta o botão para cá. Então, com o botão selecionado, pressiona a tecla F4 para a caixa de propriedades. Esse botão vai chamar btn trocar usuário. Lembrando que em C Sharp maiúsculo e minúsculo faz diferença. E o texto dele é trocar usuário, logoff. Arrasta outro botão para cá. O nome vai ser btn suspender. Então, aqui no nome, btn suspender. E na propriedade texto, hibernar barra suspender. E esse é o btn reiniciar. E o texto dele é reiniciar. Mais um botão, arrastou. Nome, btn desligar. E texto desligar. Agora eu vou aqui no gerenciador de soluções, ou Ctrl Alt L. Agora vamos inserir uma classe. Aqui sobre o nome do projeto, clique o botão direito do mouse, adicionar classe. Essa classe eu vou chamar de Windows. E cliquei no adicionar. Então ele criou uma classe chamada Windows. Eu vou pôr um código aqui. Então aqui está a classe Windows. Coloquei essas duas constantes. Aqui vai ficar vermelho. Coloco o mouse sobre a linha vermelha, mostrar possíveis correções. Cliquei. E usem system.runtime interrupt service. Cliquei nela. E ela veio aqui em cima. A namespace. Então nós estamos usando uma DLL do Windows. Dessa DLL nós vamos usar esse método. Exit Windows exe. Aí, criei esse método aqui. E estou usando esse método do Windows, essa API, passando essa constante aqui. Aqui é o método que vai trocar o usuário. Já aqui é o método que vai reiniciar o computador. Veja que eu usei outra constante, eu usei essa daqui. Aqui em cima eu usei a de cima também. Eu vou descer aqui. Então tem o método trocar o usuário, reiniciar e agora o suspender. Aqui ficou vermelho por quê? Porque eu preciso de mais uma API aqui. Suspender é uma outra API. Eu voltei aqui no início da classe, debaixo daquela API do Windows. Então aqui, eu vou incorporar aqui também esse método desta DLL também do Windows. Esse método é o método que faz o hibernar e o suspender. Ele não pertence a essa DLL, pertence a essa daqui. As duas são do Windows. Então eu vou voltar lá, vai ter resolvido aqui. Agora nós vamos fazer o método que vai desligar o computador. Só que eu não vou usar nenhuma desses dois métodos que estão aí, do Windows. Aqui eu vou fazer diferente. Então eu coloquei o método aqui, antes dessas duas fecha-chaves, o método desligar, e aqui ele vai usar a classe process_start_info. Vai ficar vermelho, coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções, e usem system.diagnostic, e ele vai pôr a namespace lá em cima. Então aqui eu estou fazendo diferente dos outros. Aqui está instanciando um processo.
através da classe process_start_info. Esse processo vai executar o comando shutdown do Windows, que é o comando que desliga o computador. Esse processo vai ser instanciado numa janela nova, e nessa linha aqui ele está dizendo que não vai usar o comando do sistema operacional, o comando shell execute, para desligar. Está falso. Se colocar true aqui, ele usa aquela tela preta. E aqui vai executar esse processo, vai executar esse comando aqui nessa linha. Esses aqui são os parâmetros desse comando shutdown. Esse /S significa que vai reiniciar o computador local. Se tivesse um /M ali, era um computador remoto. E aqui é o tempo, vai executar imediatamente, o tempo é 0. Qual é a diferença do método hibernar por suspender? Hibernar, ele vai gastar menos energia. Porém, na hora que você tentar restaurar o computador, ele vai demorar mais tempo. Já o suspender demora menos tempo, é o contrário, né? Veja que a diferença aqui é só esse parâmetro. Aqui é false, aqui é true, o resto é tudo igual. Eu voltei no design do formulário, do Form 1. Se não estiver aparecendo, Ctrl Alt L, dá 2 cliques aqui no Form 1.cs e ele aparece. Eu vou aqui no trocar o usuário. Então, o que está fazendo esse trecho aqui? Isso aqui é uma linha só. O seu deve estar indo lá para a direita. Aqui vai mostrar aquela caixinha do message box. O método show mostra aquela caixinha fazendo uma pergunta. Tem certeza que deseja trocar o usuário? E vai mostrar os botões. Eu vou executar que fica mais fácil para ver isso aqui executando. Cliquei no iniciar. Então, eu vou clicar aqui no trocar o usuário, que é esse botão aqui, ó. Clique desse botão. Então, ele fez a pergunta. Tem certeza que deseja trocar o usuário? É isso daqui. Esse trocar o usuário logoff é o que está aqui no título da janela. E esse sim, não, é esse daqui, ó. Está colocando o botão sim e não. Yes, no. E esse question é esse ícone aqui. Aqui tem question, information, warning. Tem vários ícones que você pode pôr aqui. Se eu responder que não, a resposta vai ser no. Se eu responder que sim, a resposta vai ser yes. Se for yes, eu vou trocar o usuário. Eu vou responder que não, porque senão meu vídeo para. Mas você pode responder que sim. Caso tenha algum problema em algum desses comandos, vocês colocam aí no comentário que eu vou checar e dou a resposta para vocês. Mas eu já testei todos, estão todos funcionando. Então você responde que sim, salva tudo. Antes de você responder que sim. Então, tem essa pergunta aqui justamente para o usuário responder se quer mesmo ou não. Porque ele pode ter clicado aí sem querer. Vou pôr que não, ou você pode responder que sim. Vou voltar aqui no design do formulário e vou aqui no hibernar. Suspender. Aqui eu não coloquei a pergunta, mas você coloca. Então, esse daqui é o suspender. Lá, estou na classe Windows. Aqui tem o suspender e tem o hibernar. Qual é a diferença do método hibernar por suspender? Hibernar, ele vai gastar menos energia. Porém, na hora que você tentar restaurar o computador, ele vai demorar mais tempo. Já o suspender demora menos tempo, é o contrário, né? Veja que a diferença aqui é só esse parâmetro. Aqui é false, aqui é true, o resto é tudo igual. Então, no caso aqui, eu vou voltar aqui para o meu código, eu estou suspendendo aqui. Estou usando suspender. Mas você pode usar aquele que você achar melhor. E faz a pergunta também. Aqui eu não fiz a pergunta. Se clicar nesse botão aqui, ó, ele já sai suspendendo. E aqui é o reiniciar. Então, vamos ver o reiniciar. Aqui, fez a mesma coisa aqui no primeiro botão. Está fazendo a pergunta se deseja reiniciar.
Se ele responder que sim, reinicia. E no desligar, a mesma coisa. Faz a pergunta, se deseja desligar, respondendo que sim, você executa o método. Não sai reiniciando o seu computador com conexões abertas, com arquivos abertos. Coloca isso num ponto do programa onde você tenha certeza que toda a segurança da integridade dos dados foi observada. O que eu queria passar para você hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal, faz a sua inscrição para receber as notificações e também deixe o seu comentário se funcionou, se não funcionou, o que não funcionou, porque aí eu consigo ir atrás e te dar uma resposta. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.